valor para Deus. E uma mente transformada é isso. Você entender o valor que você tem. Às vezes as pessoas falam coisas para a gente que a gente fica borocochô, sim ou não? Mas se você tiver um entendimento que você tem valor para Deus, não importa o que dizem a seu respeito, o que importa é que você é amado por Deus. Amém? Às vezes as pessoas podem falar o que quiser, irmão. O que elas dizem não define quem nós somos. Quem define quem você é você e Deus. É você e Deus. A sua mente transformada te faz viver coisas sobrenaturais. Uma vez um pastor estava ministrando num momento de encontro com Deus. Eu achei muito interessante uma informação que ele estava trazendo. Que no céu, no céu que fala, não o céu que a gente vê aqui. A gente fala lá fora da terra, né? Estratosfera, lá longe. Muitas satélites foram enviados, só que muitas coisas ficaram orbitando de lixo lá, na órbita da Terra, né? Em volta da Terra. E é interessante que ninguém foi lá recolher esse lixo. Esses lixos orbitando são perigosos. Às vezes também a gente deixa muito lixo orbitar a gente, né? Fica em nossa volta. E às vezes eles tendem a querer cair na nossa cabeça, né? Precisa fazer uma faxina no seu mundo aí, ó. E tirar todos esses lixos que orbitam em volta de você, aqueles lixos emocionais, aqueles lixos da infância, aqueles lixos da adolescência, de quando você era um jovem, ou que você talvez seja um jovem, ou um jovem há mais tempo que nem eu, né? Então você precisa arrancar uns lixinhos que está em sua volta aí, você fazer uma faxina para que você tenha uma vida sadia em todos os sentidos. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Vem aprender sobre tudo isso na terça-feira, amém? Sexta-feira nós temos mais parábolas do reino. Vem aprender conosco aqui, vai ser bênção para a tua vida. Quarta-feira, 8 horas da noite também, terça 8, quarta-feira às 8, nós temos o Jiu-Jitsu com Cristo aqui, tá cheio, gente. Tá sendo uma grande bênção. Vem participar conosco na quarta-feira às 8 horas da noite. Sexta-feira nós temos parábolas do reino, 8 horas da noite. E de manhã, todos os domingos, 10 horas, uma palavra para abençoar a tua vida, amém? E hoje eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 9. É um dos trechos que nós vamos passear hoje. Nós vamos passear em 3 textos, em Romanos capítulo 9, Romanos capítulo 11 e Pedro capítulo de número 2, versículo 9. São 3 capítulos, 2 livros que falam justamente sobre o tema que nós estamos tratando aqui neste mês, sobre a treliça e a videira, amém? Deixa eu dizer para você, já parou para pensar sobre questões culturais? Tem coisas de cultura, linguagem, que às vezes a gente não entende, né? Às vezes dialetos, às vezes a maneira que as pessoas falam em determinadas regiões são bem diferentes dos costumes que nós temos, por exemplo, em São Paulo. Às vezes você vê o jeito do carioca falar, os costumes de um carioca, pessoal do Nordeste, a alimentação diferente, as palavras diferentes, costumes diferentes, ou seja, uma cultura diferente da cultura de São Paulo. Então, muitas vezes, é uma coisa muito cultural. Por exemplo, em São Paulo, de alimentação é pizza, não é? É bom ou não é? Quem gosta de uma pizza aí? Aleluia, é bom, né? É bom, mas de repente você vai, por exemplo, para o norte, é o baião de 2, né? Você vai para outra, é outra cultura, já não é tanto pizza. Então, cada lugar regional, em Minas tem um queijo, sim ou não? Queijinho de Minas. Lá eu não encontro em São Paulo a pamonha mineira. Aquela pamonha, eu gosto de pamonha doce, mas com aqueles pedação de queijo dentro, assim, ó. É uma delícia, gente. Quem já comeu dessa daí, ó? Nem rancho da pamonha vende essa daqui, gente. Só lá em Alterosa, né? É muito bom. Aqueles canudinhos de doce de leite, né? É bom, não é, gente? Aqueles feitos em casa. Não vem com esse negócio daqueles conezinhos não, viu, Michele? Aqueles conezinhos com a Maria Mole dentro, não. É canudinho, delícia de Minas, com doce de leite do bom, né? Mas questões de costumes, de lugares. E às vezes você vai conversar com as pessoas nesses costumes e para ela é uma maneira muito normal falar, né? E você vai vendo as pessoas conversando. Tem gente, por exemplo, acho que é principalmente do norte, o pessoal tem
não sei qual a área, mas às vezes eles conversando, você não precisa apertar a tecla SAP dele, né? Entendeu? Não. E a pessoa se entendeu. Aí você fala, você não entendeu o que ele falou? Não, entendi. Costumes, regiões, a cultura familiar, os valores da família, que a gente estava aqui agora apresentando o Arthur, um costume nosso, aí um dia tirou as fotos hoje, um dia quando ele estiver mais velho, fala assim, olha, nós apresentamos você ao Senhor, e ele vai perguntar, o que é isso? Aí vai ensinar para ele a cultura, e que em nome de Jesus essa cultura vá passando e ensinando os caminhos do Senhor, e vai passando para o outro. Mas talvez nós aqui hoje, por exemplo, recebemos culturas influenciadas na história para nossa família, sua mãe, seu pai, com a cultura que ele aprendeu do seu avô. Por exemplo, tem muita gente hoje que diz, não estou falando sobre religião, estou falando sobre o costume, tem muita gente às vezes que diz que é católico, mas não é um católico praticante. Ele é um católico, mas é católico que é por tradição. Ele não vai na igreja, ele não vai na missa, ele nem tem todas as coisas, mas ele foi um dia apresentado na igreja católica, foi batizado e teve aquele costume, e foi por tradição. Amém? Tem pessoas que foram já da religião espírita, outras pessoas que foram no candomblé, enfim, não estou mencionando sobre religião, estou falando sobre culturas que estão inseridas dentro desses costumes. Então, por exemplo, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vem com costumes, e ela foi uma das igrejas, que foi a pioneira, que veio, porque de Portugal, justamente tem uma fé católica, e eles vêm colonizar o Brasil e vêm trazendo esses valores. Só que também, como é um país onde vem muitos escravos, nós temos os índios aqui, temos os escravos que vêm, eles também vêm trazendo as culturas deles. Amém? Quem está comigo aqui, dá um glória a Deus. Talvez você fale, nossa, o apóstolo vai falar de história hoje, é cultura. Não é aula de história, de cultura, mas é para você entender como que você está funcionando hoje. As igrejas que hoje existem, são igrejas que hoje existem no Brasil, mas elas vieram com uma cultura, algumas com culturas europeias, costumes que muita gente trouxe, os escravos trouxeram, afros para o Brasil também. Então existe uma certa miscelânea de costumes, mesmo em meio às igrejas cristãs. Por isso que às vezes a gente fica perguntando assim, uma igreja cristã genuína já começa a procurar esses valores. E nós temos para nós, por exemplo, como igreja protestante, alguém aqui é da igreja protestante? Alguém é protestante aí? Levanta a mão, quem é da igreja protestante aí? Mas levanta a mão quem entendeu o que eu estou dizendo aí. Somos protestantes. Mas o que é protestante? É uma pessoa que é uma igreja que acredita nos valores da reforma. A reforma protestante. O que foi essa reforma protestante? Foi justamente lidando com valores que a igreja católica trouxe. A igreja protestante, ela protesta contra a autoridade papal, por exemplo. Não é dizendo que o papa é o diabo, não é isso. Mas dizendo que ele não é a maior autoridade. A maior autoridade é Cristo, a maior autoridade não é o homem, é Cristo. A maior autoridade, regra de fé para o ser humano, para o cristão, é a palavra de Deus. Isso é ser protestante, amém? Quem está entendendo? Você vê, por exemplo, outro costume que a gente fala, sou pentecostal. Alguém é pentecostal aqui também? Quem é protestante, levanta a mão. Quem é pentecostal, levanta a mão. Mas você é protestante ou você é pentecostal? Somos dois. Mas como que eu sou protestante e eu sou pentecostal? Porque o protestante protesta contra o pentecostalismo? Não. É que ele entende que é mesmo o Espírito Santo que desceu sobre os apóstolos e sobre os primeiros discípulos de Cristo lá em Atos, ele também está sobre nós, amém? E nós acreditamos nessa manifestação do Espírito Santo através das nossas vidas. Nós podemos, influenciados pelo Espírito Santo, falar em línguas, sermos usados para curar vidas, tudo em nome de Jesus Cristo. Nós acreditamos em 1 Coríntios capítulo 12, que fala dos dons ministeriais, dos dons espirituais que regem a igreja do Senhor. Nós acreditamos em Efésios 4:11, que fala sobre os dons ministeriais que edificam a igreja do Senhor Jesus, amém? Nós somos pentecostais também.
Mas nós somos também protestantes. E aí a gente pergunta, quem nós somos? E às vezes falar dessas coisas todas que nós estamos ministrando, de ser trelista, de estar ligado a Cristo, sobre a Bíblia, para muita gente não faz sentido nenhum. Mas por quê? Justamente por todas essas informações que eu te dei. Pessoas que nasceram no Brasil com um montão de informação. E tem pessoas que simplesmente seguem uma tradição, mas nem sabem a tradição que segue. E hoje eu quero trazer uma palavra para você, para nos alinhar à treliça e à videira, a Cristo e a igreja dele. Já nesse pano de fundo que eu dei para você, já falei do que é a igreja. A igreja é a treliça, é o lugar onde a videira se apoia. Então a igreja tem toda essa história, tem todo esse mosaico, essa coxa de retalhos, cada um de nós com a nossa história, com os nossos costumes, que um dia nos encontramos com a verdade da palavra de Deus, nossa mente foi mudada e nós agora falamos, agora nós somos cristãos, nós servimos a Cristo, Ele é o nosso Senhor. Tem alguém que fez isso na sua vida, se encontrou com Cristo e Ele agora é o seu Senhor? Amém. Apóstolo, mas eu não sabia de tudo isso. Mas não é que eu quero que você saiba e te obrigue. Seria bom que você soubesse, porque a razão da tua esperança é a tua fé, é o que você acredita, por que você acredita em tudo isso. Amém? Então é muito importante. Mas é interessante que em Romanos, Paulo ele já tem uma mente diferente. Paulo ele é um benjamita da tribo de Benjamim. Para nós esse negócio de tribo faz alguma diferença para você? Alguma coisa de tribo? Fala tribo, coisa de índio para nós, não é assim? Para eles não. No contexto, na mente de Paulo, falar de tribo é falar de 12 tribos, as 12 tribos do povo de Israel. Falar de judeu é falar de um povo fiel. Fiel a quê? Fiel à palavra de Deus. Então, para o judeu, toda essa cultura que nós estamos falando aqui não tem nada a ver com a dele. A cultura bíblica faz parte da vida do judeu. Tem algum judeu aqui? Nenhum? Nem eu. Né? Mas a cultura judaica faz parte e fez parte da vida de Cristo também. Assim como fez parte dos escritores da Bíblia. Então eles estão envolvidos em culturas diferentes da nossa. Mas agora eles estão falando de uma verdade que é uma cultura do céu, é um valor de Deus para nós, que se manifestou numa cultura judaica para um povo judeu, mas na verdade nós vamos aprender no Novo Testamento que tudo aquilo que o Antigo Testamento fala para mim e para você está falando do caráter de Deus. Só que Deus ele está acima de judeus, de gregos, de romanos, de brasileiros, de americanos. Qualquer lugar que você esteja, Deus é criador dos céus e da terra. E é isso que a Bíblia diz e é isso que nós acreditamos, que Deus criou todas as coisas. Amém? Só que Deus decidiu se revelar para você e para mim. Deus decidiu se revelar para a humanidade. Confesso para vocês que tem muitas coisas na minha cabeça que eu também tenho interrogações, mas de uma coisa eu tenho certeza: existe um Deus criador dos céus e da terra, e como creio na Bíblia, neste Deus que criou os céus e a terra, eu percebo que Ele quer um relacionamento com a sua criação. Aquele relacionamento que se perdeu lá no Éden. E Deus decide se revelar à humanidade, e Deus escolhe um povo, e esse povo é o povo judeu. Amém? E Paulo vai trabalhar justamente isso. Ele diz: eu também sou um judeu da tribo de Benjamim, também sou um guardador e um detentor das verdades das Escrituras. Quando nós falamos de Escritura para o judeu neste momento aqui, ele está falando de Antigo Testamento. O Novo Testamento aqui em Romanos, o livro que Paulo escreve, ele não está para eles o Novo Testamento, está para nós, porque a história está acontecendo. Amém? Vocês estão situados comigo? A história está acontecendo, Paulo está escrevendo. Então esse momento do livro de Romanos, no capítulo 9, é uma história que nós vamos olhar para ela com essa ótica. Ela está sendo escrita, e quando Paulo está escrevendo ela, ele vai falar justamente disso. E eu vou passear com você depois desse pano de fundo até você entender os dias de hoje. Olha o que diz capítulo 9. Ele defende, porque vocês que têm vindo de terça-feira, vocês se lembram que a história de Paulo escrevendo a carta, o livro de Romanos, que é uma carta ao povo que está em Roma, aos santos, aos cristãos que estão em Roma,
é para pedir ajuda missionária, apoio missionário, e ele precisa mostrar para as pessoas que ele é um judeu, mas ele também é um cristão. Que ele é uma pessoa que se converteu ao cristianismo. E quem conhece um pouquinho da história sabe que Paulo ele era um perseguidor da igreja, até que ele tem o seu encontro com Cristo, lá em Atos 9. Quando ele se encontra com Cristo, os olhos dele primeiramente se fecham na terra, mas lhe abrem nos céus. Ele não entende as coisas da maneira correta. Ele conhece todo o Antigo Testamento. Ele conhece a Torá, ele conhece o Pentateuco, ele conhece as entradas e as saídas da palavra do Senhor do Antigo Testamento, o livro dos profetas, o livro dos reis, ele conhece o livro de Samuel, ele conhece o livro de Gênesis, ele conhece tudo. Mas ele não tinha entendido a plenitude de tudo isso. Mas quando ele se encontra com Cristo, os olhos dele se abrem e ele, ao invés de perseguir a igreja, agora ele se torna aquele que dá a vida por Cristo e pelo Evangelho. Amém? Uma transformação, uma metanoia que aconteceu na cabeça dele. Então o que aconteceu? Ele saiu pregando o Evangelho. E quando ele escreve o livro de Romanos, ele ensina para os seus ouvintes, para aqueles que estarão lendo e aqueles que estarão ouvindo, qual é a compreensão que ele tem do Antigo Testamento. Vocês estão junto comigo? Amém? Ele diz o seguinte: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser afastado, maldito, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Ele está falando do povo judeu, ele está dizendo, eu quero de alguma maneira falar com eles, comunicar essas verdades para os meus irmãos compatriotas, ou seja, pessoas que fazem parte de uma mesma cultura, entendem as mesmas coisas, conhecem as mesmas coisas, mas não entendeu a complexidade e a profundidade de tudo isso que estão falando. E ele fala, eu queria muito que esses meus irmãos judeus, israelitas, verdadeiros, que têm as promessas, entendessem a plenitude de que há em Cristo Jesus. Que mudança, algo transformador pleno na vida dele. Um cara que perseguia, agora ele tem justificativa bíblica para pregar Jesus Cristo e falar da verdade do Evangelho. E ele diz o seguinte, como as pessoas vão dizer assim, mas você... O cristianismo é algo que é contrário ao judaísmo que nós temos aqui, um judeu que não é messiânico, que não acredita em nada disso que a gente está pregando aqui. E aí esse pessoal está dizendo assim, Paulo, você não está conseguindo convencer a gente, você está desprezando todos os costumes, está desprezando toda a palavra, você está desprezando quem Abraão é, você está desprezando todas as promessas que estão contidas no Antigo Testamento. Ele falou, não, vocês não estão entendendo. A nossa cultura está correta, os nossos valores estão corretos, está tudo certo. O problema é que nós não estamos entendendo o que está por detrás de tudo isso. Mas eu não posso negar. O que você não pode negar, Paulo? Isso aqui, ó. Versículo 4. São israelitas. Pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Ele está dizendo, gente, eu não estou desvalorizando quem nós somos. A nossa cultura está certa. Os nossos valores também não estão errados, eles estão certos. O nosso povo é um povo escolhido. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus. Amém? É um povo escolhido por Deus para manifestar a glória de Deus. Nós vamos olhar na história, se você fugir da Bíblia, fugir não, você sair, né? Não é fugir, né? Desprezando ela, mas se você sair de histórias bíblicas, você vai ver histórias, né, na vida secular, no mundo acontecendo. Existiu Império Grego ou não existiu? Existiu. Existiu Império Romano ou não existiu? Existiu. Existiu o rei Davi ou não existiu? Existiu.
E a Bíblia está contando dessas histórias. Só que você vai ver que todo esse contexto se desenvolve uma cultura diferente da nossa. E a nossa dificuldade como cristãos hoje é que muita gente despreza o Antigo Testamento, despreza as promessas que foram feitas lá atrás e dizem, Antigo Testamento eu não preciso, não vale mais para os dias de hoje. Quem já ouviu falar sobre isso? Aí as pessoas falam, não preciso mais do Antigo Testamento, agora minha vida é o Novo Testamento. Se você não compreende a história, você não compreende o futuro e nem compreende o presente. Quando você olha para a história do povo judeu, você vai perceber Deus fazendo aliança com Abraão, Deus fazendo aliança com Isaac, com Jacó. Você vê o período de que Daniel tem a visão da estátua de Nabucodonosor. Você vê o quanto que o povo judeu foi perseguido e Deus ali com eles, Deus honrando as alianças, seja com Davi, seja com os patriarcas. Deus está sempre ali se manifestando, se movendo através do povo de Israel. É esse o entendimento dessa cultura. E nós, com essa bagunça do lado de cá, a gente não vai entender nada da cultura de lá. Mas a Bíblia, ela nos alinha a essa cultura. Amém? Então, entendendo que esse pensamento para eles aqui, dos judeus são aliança. É desse povo que Deus fez promessa. Foi com Abraão, foi com Isaac, foi com Jacó. Legal, eu estou entendendo. Só que eu estou saindo de uma cultura nossa aqui e entendendo a cultura deles. Só que entendendo essa cultura, nós aprendemos que é a transformação da mente, amém? Entendendo essa cultura, nós vamos começar a compreender o que é a igreja de Cristo, a qual nós estamos ligados. Amém? Um dia, Deus escolheu se revelar através do povo de Israel. Mas olhando para o livro do profeta Jeremias capítulo 31, Deus diz, eis que dias vem, diz o Senhor, em que um novo concerto farei com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que eu fiz com os vossos pais quando eu os tirei do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Mas eis a nova aliança que eu farei. Eu perdoarei os seus pecados, as minhas leis que estavam do lado de fora, eu escreverei no vosso coração. Eles serão o meu povo de propriedade peculiar. Eles serão meus, porque eu vou perdoar a maldade deles e eu vou fazer deles a minha habitação. Jeremias 31 está dizendo de uma nova aliança que aconteceria, aonde a lei de Deus não estaria fora, ou nos rituais, ou uma lei externa, um livro, mas seria algo que estaria dentro do coração das pessoas. Esse é o projeto de Deus. Amém? Está comigo aqui? Paulo tem esse entendimento também, em Romanos capítulo 11. Meu Deus, a hora voa. Ou eu estou falando demais, ou a hora voa mesmo. Capítulo de número 11, eu não vou conseguir ler tudo, meu Deus. Mas eu vou ler uma parte, explicar bem rápido para você. Quem vem de terça vai ficar melhor ainda. Diz assim, capítulo 11, versículo 13. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Ou seja, pessoas que não têm nada a ver com os judeus. Pessoas que não têm uma linhagem judaica, pessoas que não estão dentro da cultura judaica, pessoas que não fazem parte do Abraão físico, mas fazem parte de um Abraão espiritual. Amém? Ou seja, as promessas pela fé, viver pela graça, viver pelas escrituras, viver para Deus, viver para Cristo. Essas pessoas são inseridas nas promessas que estão preditas na palavra do Senhor. Amém? Esses são os gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Ele está dizendo o seguinte: eu queria exortar o povo para que eles acordassem e entendessem que eles precisam fazer igual aos gentios, aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se tornar iguais a eles, se arrependerem para serem um verdadeiro Israel de Deus. Amém?
E ele diz o seguinte: porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? E se foram santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, porém, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te soberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Ah, apóstolo, o senhor leu, e eu estou com um nó na cabeça. Deixa eu só explicar para você o que ele está dizendo aqui. É que o povo de Israel é o povo escolhido. É ali que estão as promessas. Só que teve pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eles estão desconectados do plano da salvação. Porque eles rejeitaram a Cristo. Amém? Aí ele está dizendo o seguinte: agora os cristãos, os gentios que se tornam cristãos, eles estão sendo enxertados de novo numa videira. Ou melhor, na oliveira nesse caso aqui. Só que ele está dizendo o seguinte: olhe para trás, e tudo que você quer saber do caráter de Deus, é só olhar o que Deus fez na vida do povo de Israel. Sabe o que o Paulo está dizendo para mim e para você? Olha lá para trás, que o Deus que fez aliança com Abraão, com Isaac e Jacó e é fiel às alianças, ele é fiel às alianças que ele fez com você também. Olha lá para trás o caráter de Deus, que quando tramaram contra a vida dos judeus, Deus tinha um plano contrário para livrar os judeus. Olha lá para trás aquele Deus que livrou o povo de Israel lá de dentro do Egito, que abriu o mar e que sustentou ele no deserto. Esse é o mesmo Deus, o caráter dele também. Ele cuida de você, por onde você passar, onde você estiver, Deus estará contigo. Porque se você quer descobrir do caráter de Deus, é só você olhar para a história. Olha para a história dos judeus e você vai ver o desvendar do caráter de Deus, como Ele ama, como Ele é justiça, como Ele é longânimo. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós vemos um Deus que ama o pecador e todo aquele que se arrepende desfruta da graça e do amor de Deus. É isso que nós estamos aprendendo, é isso que Paulo está ensinando. Olhe para o Antigo Testamento e veja a graça, o perdão de Deus, o amor de Deus por pecadores se manifestando. Quer conhecer o caráter de Deus? É só olhar lá para trás. Por isso nós estudamos a palavra do Senhor. Amém? Apóstolo, mas eu não estudo, por isso você conhece pouco de Deus. Apóstolo, mas eu não leio nada da Bíblia. É por isso que a sua fé é pequena. Fé tem tamanho ou não tem? Ainda que for do tamanho de um grão de mostarda, ela pode transportar montes. Você precisa alimentar a sua fé. E a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando você conhece a palavra, você conhece o caráter de Deus. Amém? Apóstolo, mas o que isso traz para a nossa vida? O que isso tem a ver em ser videira? Irmãos, a palavra vai nos dizer que nós não tínhamos nada a ver com as promessas. Mas em Cristo nós fomos enxertados e hoje nos tornamos povo de Deus.
Agora nós entendemos que esse mesmo Deus que se manifesta através do povo de Israel, Ele quer se manifestar através de nós. E para que essa verdade seja expressa, Ele nos colocou numa igreja. A igreja é a expressão do amor de Deus na terra. É através de nós, é através da Efrata, é através de um monte de outras igrejas, porque não tem a ver com placa, tem a ver com pessoas que estão conectadas com Cristo. É através de nós que Deus vai se movendo, é através de nós que Deus vai amando pessoas, é através de nós que Deus vai cuidando de vidas. Por quê? Porque nós estamos enxertados em Cristo Jesus. Amém? Aí nós vamos amando pessoas. Por que a gente vai fazer isso, apóstolo? É porque nós estamos conectados a Cristo. Nós vamos expressando o amor de Deus por onde nós vamos passando. Nós vamos fazendo obras sociais. Nós vamos pregando o evangelho. Nós vamos curando vidas. Nós vamos restaurando vidas. Pegando pessoas caídas e colocando elas de pé. Ensinando do evangelho. Investindo nelas. Vendo pessoas perdidas nas drogas. Elas sendo transformadas. Vendo famílias sendo destruídas, agora sendo restauradas em Cristo Jesus. Pessoas que iam para o inferno, agora elas estão indo no caminho do céu. Por quê? Através do evangelho que a igreja prega. Amém? Isso é estar ligado a Cristo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu preciso resumir tudo isso, e a Bíblia nos ajuda. Abra sua Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 2. Depois você pode ler na sua casa o capítulo inteiro. O título diz, repete assim comigo: os crentes são casa espiritual edificadas em Cristo Jesus. Amém? Cristo é uma pedra. Isso tudo é alegórico. Mas é uma pedra aonde eu sou edificado como casa espiritual para Deus. Qual é o desejo de Deus para mim e para você? Está aqui no versículo de número 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que coisa linda o que o Senhor está nos ensinando. Aí o que nós vamos fazer? Trocar as culturas. A cultura para o cristão não está na terra. Estava falando com o Alex sobre sexta, ainda não tive a oportunidade de ouvir a pregação. A correria não ouvi ainda. Mas estava falando sobre valor, o reino do céu e o reino de Deus. Ambos são a mesma coisa, de óticas diferentes. Como assim, apóstolo? O reino do céu é a concretização de todos os valores sendo vividos em plenitude. O reino de Deus é o que rege o reino dos céus vindo para dentro de nós. Deu para entender? Vou fazer mais fácil para você. Você está estudando inglês. Você aprende a cultura americana. E você pega todos aqueles valores da cultura americana e traz para dentro de você. Você está nos Estados Unidos? Não. Mas você pode trazer a cultura dos Estados Unidos para você. Ok? Se você sair daqui e for morar nos Estados Unidos com a cultura que eles têm lá, você vai estar não somente com a cultura dentro de você, mas você vai estar com o seu corpo dentro da mesma cultura. Amém? Deu para entender? Não é porque você tem uma cultura dentro de você que você está plenamente
nos Estados Unidos, mas se você pegar aí com essa cultura dentro de você, lá você consegue viver. Amém? Senão você vai ter que viver num bairro de brasileiros. Se você só souber falar inglês que nem eu, the books on the table, você está lascado, irmão. Aí você fala, coffee, não sabe pedir nada, você está perdido, irmão. Você vai viver com um Google Tradutor. Você não inseriu naquela cultura, embora você esteja no lugar. Você não vai conseguir ficar ali. No céu, o grande problema é esse, que você nem entra. No passaporte do céu, meu irmão, se não for carimbado aqui na terra, nem adianta você querer pegar o avião. Porque você não vai passar nem na porta do céu, você não vai entrar nem nesse avião que vai para lá. Porque o passaporte para ir para o céu é o sangue de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Se não tiver ele, não vai nem embarcar. Amém? Mas já que você vai embarcar, porque o sangue de Jesus é o teu passaporte, a cultura do céu está dentro de você. Daqui a pouco você recebe um novo corpo, uma nova vida, porque lá não entra pecado. Amém? Aí você vai estar plenamente no reino do céu. Tá dando para entender? Essa é a realidade da palavra de Deus. E é para isso que eu e você fomos chamados. Para sermos cidadãos dos céus. Para sermos casa espiritual aqui na terra. Onde Deus se move através de você, através de mim. Foi por isso que Jesus perdoou os nossos pecados. Ele nos lavou e nos limpou e disse, agora, uma nova cultura vem para dentro de você. Qual é a cultura? A cultura do céu. Até que a gente lá habite perpetuamente, sem fim. Enquanto isso, nós trazemos a cultura do céu para nós. E não permanecemos no pecado. Não permanecemos nas coisas que nos afastam de Deus. Por quê? Porque a cultura do céu veio para dentro de nós. E aonde está registrada a cultura do céu? Aonde? Aqui. É a cultura do céu. Ela veio para dentro da gente. Aí a gente começa a viver como se a gente estivesse vivendo no céu. Amém? Aí o que a gente faz? A gente traz o céu até nós. Qual é a oração que Jesus nos ensinou do Pai Nosso? Venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Na vida de quem? Na nossa. Aí você fala, Senhor, venha com teu reino sobre a minha vida, seja feita a tua vontade na minha vida, que tudo que eu faça seja para a tua glória, que a minha vida seja para a tua glória, faz da minha casa um pedaço do céu, tudo que estiver à minha volta está consagrado ao Senhor. Eu estou pegando essa cultura e trazendo para dentro da minha casa. Quem está entendendo? Aí depois eu expresso essa cultura no meu dia a dia, por estar ligado a Cristo Jesus. Quem está entendendo? Quem você é hoje então? Povo exclusivo do Senhor. Pessoa que não tem outro dono. Quem é o seu dono? Jesus, o Cristo. Ele é o seu dono. Você é uma propriedade exclusiva. O que é exclusivo? É só dele. Você é só de Cristo e de mais ninguém. Quem está entendendo, dá uma glória a Deus. Você agora está inserido em Cristo. Agora você é videira. Agora Cristo vive em mim. Aleluia. Cristo se move em mim. O valor de Deus vem para dentro de mim através do Espírito Santo. Isso é ser videira. Isso é você estar conectado a Cristo. Perceba que é segunda instância igreja, é segunda instância estrutura, mas nós estamos ligados em Cristo. E quando você está ligado em Cristo, não é só na igreja que você vai sentir a presença de Deus. Aonde você andar, a presença de Deus irá com você. O que você for fazer, a presença de Deus irá com você. Por quê? Porque você está ligado a Cristo. Então, em nome de Jesus, abra a tua mente que você é casa de Deus. Deus habita em você. Você, onde você andar, Deus está com você. Nos momentos difíceis, Ele está com você. Nos momentos de alegria, Ele está com você. Você nunca vai estar sozinho, porque Deus não te visita mais. Ele faz morada em você. Aleluia. Se coloca de pé, meu irmão. Você é morada
do Altíssimo. Que o Senhor tome o lugar dele. Deixa eu chamar o ministério de louvor aqui para nós adorarmos ao Senhor com um louvor que diz: tu és bem-vindo aqui, a casa é dele, pode entrar e fazer à vontade. Hoje você é templo vivo do Espírito Santo de Deus. Hoje o intuito dessa palavra, de mostrar para você essa realidade espiritual, é para que você seja uma verdadeira casa do Senhor. Para que você entenda que nada pode afetar a tua vida para determinar que você é menos do que isso. Você é casa de Deus. Apóstolo, mas eu não sou perfeito. Eu não disse que você é uma casa perfeita. Você é casa de Deus e o Espírito Santo vai guiando você para que você seja transformado. Mas você é propriedade exclusiva. Você é povo de Deus. Você é povo eleito. Você faz parte de uma nação de sacerdotes. Nação de sacerdotes, não existe um sacerdote. Todos são sacerdotes. Vamos orar, aproveitar esse momento. Levante as suas mãos em oração ao Senhor. Espero que você, talvez eu tenha provado muitas coisas para você biblicamente, mas o que eu mais quero que você esteja com isso no seu coração é que você é casa de Deus. Quero muito que no seu coração se guarde isso. Você é casa espiritual. Hoje tudo isso que eu ministrei para você de Antigo Testamento, de história, é só para te contextualizar das verdades que existem nas religiões. Mas resumir para você, com base bíblica, que hoje você é casa de Deus. Hoje o Espírito Santo habita em você. Hoje você está ligado a Cristo, os teus pecados foram perdoados e agora você vive em novidade de vida. A Bíblia nos ensina que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Tudo novo se fez. As coisas velhas ficaram para trás. Após minhas frustrações, os meus medos, larga lá para trás, porque agora você está em Cristo Jesus. Você tem cura para a tua vida. Você tem restauração para a tua vida. Felizmente tem nesse texto de Romanos 11, fala muito sobre como funciona o enxerto. Tem algumas traduções que diz sobre o zambujeiro. Pesquisa lá para você ver como que é ser enxertado. Você foi enxertado em Cristo. Logo, o poder que está nele passou para você, para curar você. É mais ou menos assim, você está orando para uma pessoa e ela está precisando de algo. Aquilo que ela está precisando está dentro de você. Por quê? Porque Cristo colocou em você. O fruto vai aparecer, vai chegar até essa pessoa, porque você está conectado a Cristo. Sem mim nada podeis fazer, foi o que Jesus disse. Mas quando você está conectado a Ele, automaticamente a cura que vai para os galhos é a mesma cura que passa pelo tronco todinho, que vai para as folhas, que vai para os frutos, é cura. A palavra de Deus diz que nós temos cura nas nossas folhas, amém? Que haja cura para a tua vida, que haja cura para a tua família, que haja restauração através da sua vida, amém? Levante as suas mãos e diga assim: Senhor, pode me usar, Senhor, pode usar a minha vida para trazer cura para a minha família, para trazer cura aonde eu passar, porque essa cura vai transformar a vida das pessoas. A cura é sarar a terra, é sarar a vida das pessoas, pessoas que estão depressivas, pessoas que estão perdidas. Você vai dar direção para elas, porque o Espírito Santo habita em você. Senhor, abençoa a tua igreja, nos despede na tua paz, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Eu declaro em nome de Jesus uma semana abençoada. Eu declaro
milagres na sua vida, eu declaro cura, eu declaro restauração, que a graça de Deus Pai, o doce amor de Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo de Deus esteja sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.